Nós tivemos, ao longo da semana, alguns reajustes já sendo repassados por distribuidoras para postos de combustíveis e para transportadoras, mas primeiramente no diesel. Alguns aumentos no diesel até bem fortes, principalmente repassados por refinarias privadas. A Petrobras, ela domina boa parte do mercado de refino no Brasil, mas nós temos algumas refinarias privadas. E elas já repassaram porque está tendo um aumento muito forte, não só no preço do petróleo, mas no preço do próprio combustível. O Brasil, vamos lá, né? É sempre importante esclarecer, o Brasil não produz toda a gasolina e todo o diesel que consome. Principalmente o diesel, ele não tem refinarias suficientes. Então, e a Petrobras, ela exporta petróleo, né? E ela compra petróleo também, porque ela precisa de um tipo de petróleo que ela não produz. Então, o cenário ele é um pouquinho mais complexo do que às vezes a gente imagina. E, claro, né, o repasse do preço de importação até foi bem rápido. No início da semana, até rápido demais, segundo as transportadoras. No início da semana já teve alguns aumentos dizendo que o preço da importação já tinha subido. E realmente, tá? A Petrobras está cobrando, para ter uma ideia, um preço nas refinarias de diesel que é 50% abaixo do mercado internacional atualmente. E na gasolina em torno de 20%. O que isso provoca? Faz com que o importador não queira comprar de fora, porque está muito caro. Aí diz, não, quero comprar da Petrobras, que está bem mais barato. Então, só que aí a Petrobras não tem para todo mundo. E o que ela faz? Ela estabelece cotas de venda. Então, assim, não vai ter para todo mundo, vai ter um pouco para ti, um pouco para ti, um pouco para ti. E quando tem esse estabelecimento de cotas, mesmo assim, as distribuidoras acabam não comprando, esperando que a situação se normalize, porque não quer importar o combustível mais caro. E começa a ter alguns pontos de desabastecimento, não nos postos de combustíveis para o consumidor comum, né? Mas ontem mesmo recebi com bastante preocupação manifestações, por exemplo, dos arrozeiros. Os arrozeiros já estão sem entrega, alguns deles já estão sem entrega de diesel. E é safra, né? É colheita agora. É época de colheita. E eles já começaram a ficar preocupados. Alguns estão recebendo, né, esse diesel, porém já com valor bem mais alto. R$1,20 a mais por litro. Né? Então, isso já tá tendo efeito. Para o consumidor final, há uma tendência de que também tenha um aumento se tiver esse risco de desabastecimento. Né? Por enquanto, o Sulpetro, que é o sindicato que representa o setor, afasta isso. Mas a Petrobras ontem também teve uma manifestação. Isso. A presidente Magda Chateaubriand disse que está muito volátil o mercado internacional e que, por enquanto, a Petrobras não está pensando em reajuste. Isso acaba também preocupando o mercado, porque se a Petrobras não aumenta, vai continuar tendo essa procura muito grande e aí ela vai continuar com cotas e isso pode provocar aí alguns problemas de fornecimento para o mercado. Só que quando a situação ficar muito complicada mesmo, tá? Ela já está ficando complexa, mas quando ela ficar muito complicada, aí as decisões são tomadas mais rapidamente, tá? Por exemplo, se começar a faltar combustível para o consumidor, obviamente a Petrobras vai agir. Né? Por enquanto ela está segurando as pontas, porque daqui a pouco vem uma trégua lá no Oriente Médio, né? Porque tudo isso está sendo provocado pelo ataque ao Irã, que o governo iraniano acabou fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa muito petróleo, muito diesel, muito fertilizante, gás natural, e está provocando esse desajuste de mercado. Então há essa expectativa de que ou as cotações se normalizem, né, que estejam realmente agora muito provocadas pela tensão em si, e menos pelo problema concreto de fornecimento de combustível. Há também uma expectativa de que tenha uma trégua lá no conflito e talvez alguma outra medida. Qual é um ponto que eu tenho levantado, tá? O presidente Donald Trump também não gostaria de inflação nos Estados Unidos. É a maior preocupação dele sempre em qualquer medida que ele toma e é o que faz ele recuar eventualmente, como ele fez com o tarifaço, vocês lembram? Então, se a inflação começar a pesar muito para o norte-americano, provocada pelo preço dos combustíveis, acredito que Trump vai tomar alguma medida mais forte ou, inclusive, recuar em alguma medida que ele tenha tomado em relação ao Irã para evitar esse aumento. Certamente ele está monitorando muito mais até do que nós esse mercado. Ele anunciou nessa semana também 20 bilhões de dólares para colocar seguro nos navios nas embarcações que passarem pelo Estreito de Hormuz,
porque as seguradoras não estão mais fazendo seguros, né, para lá, porque tem todo o risco em relação às embarcações. O risco é altíssimo, as seguradoras recuam. Ele anunciou isso. Acho que isso é paliativo, né? Teria que tomar outra medida para amenizar o que está acontecendo por lá e os reflexos mundiais de preços inflacionários, né? O petróleo que subiu bastante, né? Nessa última semana, já mais de $90 o barril, e isso pressiona, obviamente, se o preço ficar atual, né? Se não tivermos novos aumentos. E ao que tudo indica, até pela movimentação que nós estamos vendo nesse final de semana, não parece que haverá trégua, né? Parece que ainda teremos conflito por mais algum tempo, né? Quanto tempo? Não sabemos, mas é difícil imaginar que a Petrobras vai conseguir segurar essa decisão por mais tempo, né? Se continuar essa diferença, não vai conseguir. Não vai conseguir, seja por esse desajuste de mercado que eu comentei, seja pelo impacto que ela vai ter nos preços das ações na Bolsa de Valores, né? Porque daí os investidores começam a ver que está comendo muito a margem dela, que está tendo problema e acaba desvalorizando os papéis. Mas aquilo que eu disse, quando a situação começa a apertar mesmo, se toma a decisão mais rápida, né? Então o pessoal está tentando, tá deixando a corda esticar, tá? Até onde dá, com essa perspectiva de que se tenha que o cenário amenize. A gente fala que o barril passou dos $90, é sempre bom a gente situar um pouquinho, né? Porque para quem não acompanha não sabe, $90 é muito, é pouco, o que se faz com um barril de petróleo? Para ter uma ideia, um dia antes do ataque ao Irã, no sábado passado, na sexta-feira, sem ser ontem, né, na outra, o barril tinha fechado a $72. Então foi um aumento de $20 aí em uma semana. E antes disso, ao longo do ano passado, salvo alguns sobressaltos, nós estávamos com barril em torno de $60. Então, quando teve o ataque ao Irã, se falou, deve chegar a 85. No pior dos cenários, chegaria a $100. A gente está perto dos $100 agora, né? E aí, quando bater $100, aí eu acho que, se bater $100, acho que a situação vai ficar mais complexa ainda. Acho, não tenho certeza. Para ter mais um parâmetro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Josimar e Laura, o barril do petróleo bateu $130. E o diesel, naquela ocasião, disparou. Por quê? Porque a Rússia é uma grande fornecedora mundial de diesel. E foi até naquela época, não sei se vocês lembram, que o preço do diesel passou o preço da gasolina. E quem tinha caminhonete a diesel disse, comprei caminhonete a diesel para gastar menos com combustível, porque é mais barato do que a gasolina, e agora o diesel está mais caro do que a gasolina. É verdade, me lembro desse cenário. Depois até, os preços eles andam muito semelhantes, né? O diesel e a gasolina não tem uma grande oscilação, uma grande diferença entre eles desde então, né? Não. Agora, um outro ponto que preocupa também, claro, que é bem menos usado do que gasolina e diesel, é o gás natural veicular, o GNV. O gás natural também aumentou bastante de preço. A Petrobras ela faz reajustes de gás natural normalmente a cada trimestre, né? Então, por enquanto, ainda não tem nenhum repasse sendo feito. E o nosso gás natural aqui é distribuído pela Sulgás, mas ele vem da Petrobras. Um outro assunto que foi discutido ontem, inclusive, né, a criação de um novo parque nacional aqui no Rio Grande do Sul, o Parque Nacional do Albardão, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, na região de Santa Vitória do Palmar. E houve esse anúncio, né, que tem o intuito, o objetivo de proteger o meio ambiente, uma nova unidade da conservação que vai ficar restrita ao uso, mas há também uma preocupação econômica, uma preocupação de que essa restrição possa engessar grandes investimentos que estavam previstos para essa região, Jane. Sim. Só deixa eu fazer aqui um acréscimo, Josimar, que está na nossa escuta aqui o empresário Erasmo Batistella, que é o presidente da BH, né, a empresa lá de Passo Fundo, que é líder de produção de biodiesel e também agora está construindo uma fábrica de etanol. E ele está nos escutando aqui e ele falou que está pedindo, o setor está pedindo mais adição de biodiesel, né? Aumentar aquele cronograma que é estabelecido para colocar a mistura do biodiesel no diesel. O biodiesel é produzido aqui no Brasil e aí isso reduziria a necessidade de importação do diesel. Quem está me falando sobre isso ao longo dessa semana também é Jerônimo Gergen, o ex-deputado, né, que agora é presidente da Associação do Setor, a APROBIO, né, a Associação do Setor de Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Então, os empresários estão aproveitando este momento para reforçar com o governo federal que aumentar a mistura de biodiesel no diesel
poderia reduzir a necessidade de importação. Hoje está em 15% e a ideia é aumentar para 16%, chamado B16. Então, esse é um pleito aí que está sendo encaminhado pelo setor de biocombustíveis, aproveitando este momento, este cenário de mercado. Voltando então ao Parque Nacional do Albardão. O setor de energia, principalmente, foi pego de surpresa, tá, Josimar? Pego de surpresa, conversei bastante ontem com os empresários que atuam na área de energia eólica, principalmente, tanto aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, pessoal do Sind Energia, que é da indústria de energias renováveis, mas inclusive com investidores internacionais, que eu tive a oportunidade de conhecer quando fiz aquela viagem fazendo o acompanhamento, a cobertura da missão do governador Eduardo Leite a Japão e China, exatamente com bastante foco, né, em energia renovável. E o pessoal acredita, entende que da forma como foi posta a configuração do Parque Nacional do Albardão, vai impossibilitar a instalação dos aerogeradores para a geração de energia eólica em mar, a energia eólica offshore. Tá? Que recentemente teve uma aprovação de lei no Congresso e agora aguardava a regulamentação por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia, para que os investimentos pudessem ocorrer. Nós temos aqui do Rio Grande do Sul, nós teremos mais de 30 projetos já pedindo licenciamento no IBAMA. E vários desses projetos são nessa área. Pelo entendimento do que estava sendo posto, eles não poderão instalar ali. Isso pode comprometer alguns dos investimentos. Vinha sendo feita uma negociação, tinha até uma reunião marcada no ICMBio para a semana que vem, por isso que digo que foram pegos de surpresa, para tentar mudar esse traçado, né, que aumentou muito ao longo do tempo e então o que é questionado é a extensão e a categoria estabelecida. Então, abrir alguns espaços para a instalação dos aerogeradores. Aí, como o pessoal ontem foi pego de surpresa pela informação e acabou tendo acesso ao decreto que foi publicado no Diário Oficial da União somente à noite, certamente estão debruçados sobre isso no final de semana para ver se teve algum avanço, se ficou como antes, se tem algum espaço ainda para negociação. Tem ainda a preocupação de proibição de pesca, né, principalmente pesca artesanal em algumas áreas. Então, os pescadores, inclusive, que em 2024, na audiência pública, foram os que mais se manifestaram. E também, segundo o Sind Energia, essa área, esse traçado que estava sendo proposto, ele fica muito perto da área que está sendo estudada para a exploração de petróleo na bacia de Pelotas. Então, isso também preocupa, né, a parte econômica do Rio Grande do Sul. Mas é importante este diálogo. Vamos certamente na Rádio Gaúcha e nos nossos veículos da RBS continuar ouvindo todo mundo, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ICMBio, os setores econômicos, porque eu sou particularmente também muito favorável a um crescimento, a um desenvolvimento econômico sustentável. E, claro, os nossos ouvintes sabem que eu sou muito, muito simpatizante da energia eólica, energia renovável, assim como sou da energia solar. Então, espero que se chegue, né, a um acordo, porque também sou entusiasta de que nós tenhamos no Rio Grande do Sul uma nova vocação econômica. Nós já temos bastante energia renovável, né, mas que cada vez nós tenhamos mais. Então, seguiremos acompanhando isso. Mas, Josimar, tu me comentavas antes, inclusive, que recebeu uma manifestação bem interessante do Fernando Estima, que é da Portos RS. Isso. É um empresário, né, que atua há muito tempo, atua no varejo, agora atua na área de portos, lá em Rio Grande, e ele mandou uma manifestação que eu achei muito interessante. Ele é bem favorável ao Parque do Albardão, né? Qual é o argumento dele? Ele é gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS e a partir da divulgação que nós fizemos aqui, né, da criação do Parque Nacional, e até da preocupação que o Porto de Rio Grande poderia ser impactado negativamente com a criação desse parque, né? E ele destacou que tem estudado e acompanhado bastante o assunto e, de fato, a pesca não poderá ocorrer, mas vai se criar nessa região um viveiro, uma proteção. Não vai ser possível colocar dentro do parque eólico, mas ainda assim haverá há uma vasta área no mar e terra também para que novos parques sejam instalados. E dentro dessa ideia de que a região ela vai estar mais protegida, isso possa trazer desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. É um olhar interessante, importante, de quem está olhando o projeto também, identificando que há a possibilidade da economia, do desenvolvimento estar ligado à proteção ao meio ambiente, né? Por isso que eu reforço, né? É importante ouvirmos várias pessoas, né? O pessoal que vive lá, quem
quer investir lá e todo mundo que tem conhecimento, claro, da fauna marinha, porque o principal objetivo do parque é proteger a fauna marinha, mas também queremos o desenvolvimento econômico, ainda mais uma economia positiva, economia de futuro, que é necessária para a transição energética. E vamos seguir de olho, né? Porque tem a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, com uma movimentação bem impactante neste sábado, com vários ataques em ambos os lados. Isso que pode impactar no que nós estávamos falando, né? A economia mundial, né? Além, é claro, de toda a preocupação da guerra, né? Nesse 8º dia.